Galera, muito bom estar aqui com vocês. Semana passada não estava aqui, eu fui ouvir. Tem alguns pastores de jovens na nação que eu admiro muito. E na semana passada eu estava em Cascavel com mais 3 amigos, 3 ovelhas, 3 discípulos aqui da igreja. Comigo lá, a gente estava ouvindo esses homens de Deus lá. E foi um tempo muito bom mesmo. Um tempo de aprendizado, de crescimento, de poder ouvir o Senhor. E foi um tempo muito legal. Abre sua Bíblia aí em 2 Samuel, capítulo 7. Antes disso, deixa eu dar uma explicação para vocês aqui. Nós estávamos tendo a nossa série Dons, né? E nós aprendemos bastante coisas. E faltou, acho que aqueles que são os dons mais comuns de nós ouvirmos sobre eles, né? Que é os dons de 1 Coríntios 12. Conhecido como os dons de poder. Aqueles dons que geralmente são os mais famosos, que nos chamam a... Obrigado, Vitor. Que nos chamam a atenção. E você percebeu que a gente começou a trabalhar outras temáticas aqui e não continuamos com eles. Nós vamos gravar ali. Eu percebi que era algo muito extenso para nós trabalharmos aqui. Nós ficaríamos meses aqui e eu acho que um material gravado, disponibilizado no nosso canal do YouTube, vai ajudar mais você a entender sobre aqueles dons. E hoje nós vamos trabalhar então com um tema chamado Segundo o Coração de Deus. Então, nós vamos fazer isso talvez em 2 ou 3 partes. Não sei se é uma série, mas parte 1, parte 2 e parte 3. Segundo o Coração de Deus. 2 Samuel 7, versículo 1 e 2, diz assim: O rei Davi já morava em seu palácio, e o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos ao redor. Pausa por aqui. Eu acho que esse é o sonho de todo mundo. O rei Davi já morava no seu palácio, ele estava estabelecido como rei. Por muito tempo ficava naquela, quem que é o rei? É Davi, é Saul, guerra para lá, guerra para cá. E ele estava estabelecido no seu propósito, na sua vocação, naquilo que Deus tinha chamado para ele. Estava morando num palácio, quem aqui não sonha com uma casa maravilhosa? Talvez você já tenha essa casa grande, com aquela piscina, aquela, sei lá, casado com os filhos, rico, bem-sucedido, sem problemas. E aí o versículo no final diz assim: Deus lhe deu descanso de todos os seus inimigos. Ou seja, ele não tinha preocupação mais, não tinha dor de cabeça, não tinha inimigo, não tinha ninguém buzinando no ouvido dele, nem acusação contra ele, nada. O homem estava tranquilo, bem-sucedido em todas as áreas da vida. Quem não gostaria disso, né? Versículo 2 diz assim: Certo dia ele disse ao profeta Natã: Aqui estou eu, morando em um palácio de cedro, enquanto a arca de Deus permanece em uma simples tenda. E quando nós chegamos em um lugar assim, tem pessoas que esquecem do Senhor. Às vezes o cara está lá um tempão pedindo para o Senhor uma namorada. Quando arruma uma namorada, a primeira coisa que faz é para de buscar o Senhor, para de vir para a igreja. Aí é só outras coisas, só rolê romântico. Mas o Davi, quando chegou no topo, ele falava assim: Ei, eu estou num palácio e a arca do Senhor está numa tenda. Mas que tenda que é essa? Que tenda que é essa? E que palácio? Se você continuar o texto ali, você vai perceber que Davi desejava construir um templo ao Senhor. E foi um templo magnífico, que ele não construiu, mas o seu filho construiu a partir daquilo que ele juntou. Foi algo maravilhoso. Então, Davi, no versículo 1, nós vemos que ele está bem-sucedido em tudo. E uma pessoa bem-sucedida sonhando coisas ainda maiores. A história da Arca da Aliança, que é essa arca que ele deseja buscar, começa lá com a história de Moisés. Moisés ouviu de Deus que precisava construir um lugar para a presença de Deus entre os homens. E aí Moisés ouviu do Senhor e construiu uma arca de madeira e revestiu ela de ouro por dentro e por fora. E tinha querubins sobre a arca, as asas cobriam toda a arca, as asas dos querubins. E dentro dessa arca tinha 3 itens: a vara de Arão que floresceu, as tábuas da lei e maná que caiu do céu. Outra hora a gente pode falar sobre esses 3 itens. E aí isso representava a presença de Deus na terra. Então Davi, quando pensa assim: Ei, vamos buscar a arca do Senhor, ele está falando, vamos buscar a presença de Deus, vamos construir um lugar para a presença de Deus. E a presença de Deus entre os homens viveu por muito tempo naquele tabernáculo feito por Moisés. Mas chegou um dia que o povo de Israel perdeu a presença de Deus.
Eu não sei você, mas teve vezes que eu me vi perdendo a presença de Deus. Vezes que eu não tinha vontade de fazer nada. Não tinha vontade de ler a Bíblia, de orar, não tinha vontade de buscar ao Senhor. E eu percebia que eu estava perdendo a presença de Deus. Aí depois pecados vão entrando na nossa vida pouco a pouco. E quando você percebe, às vezes a gente está perdendo a presença de Deus. E aconteceu que o povo de Israel perdeu a presença de Deus. Mas como que isso aconteceu? Se você marca algumas referências que eu vou falar, porque são muitos textos, você pode ler depois. 2 Samuel 5 fala que o povo de Israel estava em guerra contra um outro povo. Isso 20 anos antes daquele versículo que nós acabamos de ler. E eles estavam em guerra contra um povo chamado os filisteus. E nessa guerra, durante o período em que isso aconteceu, existia um sacerdote, uma espécie de pastor naquela época chamado Eli. Ele já não era um homem íntegro, e era idoso já. E os seus filhos também não eram íntegros, eram sacerdotes, levitas, mas eram corrompidos. Ou seja, aquele povo que decidiu pecar deliberadamente, sem se preocupar com mais nada. Eles se prostituíam, deitando com mulheres, sem se preocupar com nada. Eles colocavam as mãos naquilo que era consagrado ao Senhor, sem temer ao Senhor. Ofni e Finéias. Olha que nomes bonitos vocês colocaram nos filhos de vocês. Põe lá, Finéias. E aí aconteceu que eles estavam num campo de batalha, começaram a perder aquela guerra, isso em Samuel capítulo 5. E eles falaram assim, olha, vamos buscar a presença de Deus e trazer aqui para o nosso meio. E aí quando eles buscaram a arca da aliança, a presença de Deus, o exército de Israel ficou muito feliz. E vibrou tanto que o outro exército ficou com medo. Porque a presença de Deus tinha chegado naquele lugar. Apesar dos pecados, apesar de estarem afastados do Senhor, eles sabiam que a presença de Deus era e é poderosa. Agora, aconteceu algo ali que eles não esperavam. Eles acreditavam assim, vamos vencer a batalha porque a presença do Senhor está no nosso meio. E aconteceu que eles perderam aquela batalha. Um homem fugiu e chegou e falou para Eli, que já era idoso e ficou na cidade, e falou, Eli, perdemos a batalha. Ele continuou ali sentado. Eli, seus filhos morreram. E ele continuou sentado. Falou, Eli, a presença do Senhor foi tomada pelos inimigos. Eli caiu naquele momento e morreu. Porque muitas coisas podem acontecer na nossa vida e nós continuarmos de pé. Mas quando nós perdemos a presença do Senhor, nós morremos. E nesse momento, uma mulher que estava grávida ali, ela deu luz a um filho. E chamou ele de Icabó, nome bonito também. Falou, foi-se a glória de Deus, perdemos a presença do Senhor. E a arca do Senhor foi levada para uma cidade chamada Asdod, só um nome bonito, na terra dos filisteus. E lá ela ficou por muito tempo. Mas sabe o que me chama a atenção? É que quando nós estamos perdendo a presença de Deus, a gente não percebe. Ofni e Finéias estavam perdendo a presença de Deus por estarem tornando seus pecados iniquidade. Sabe o que é isso? É quando o seu pecado não te entristece mais. Você não se entristece mais de fazer o que não deve, de assistir uma pornografia, de roubar, de mentir, de colar numa prova, de enganar alguém, de postar algumas coisas indecentes, de brigar. Você não se entristece mais com o pecado. E quando o pecado não te entristece mais, é porque aquilo está se tornando iniquidade na sua vida. E você está perdendo a presença de Deus. Nós estamos perdendo a presença de Deus quando nós usamos o Senhor apenas como um amuleto. Nós usamos o Senhor quando nós queremos passar em um concurso público. Está chegando a prova da OAB. Está chegando o vestibular de medicina. Está chegando o dia X. Estou precisando de um namorado, de uma namorada. E aí a gente busca o Senhor. Estou precisando de um dinheiro, de um iPhone novo. Estou precisando de algo. E aí a gente busca o Senhor. Eu preciso fazer alguma coisa. E nós tornamos o Senhor o nosso amuleto. E eles fizeram do Senhor o seu amuleto. Levaram o Senhor para o campo de batalha, porque assim, a gente está fazendo tudo errado, mas o Senhor vai nos proteger. O Senhor continua poderoso. A gente vai ver que a Arca da Aliança não perdeu o poder da presença, foi o recipiente ali, o ser humano, que não era digno da presença de Deus. E por isso não havia o poder, a transformação que ali poderia ter. Sabe, nós estamos perdendo a presença de Deus quando, de alguma forma, o nosso coração não deseja mais participar dos cultos. Não deseja mais participar dos discipulados. Quando o nosso coração usa
tem as coisas do Senhor como um peso e não como um deleite, como uma alegria. Quando essas coisas começam a acontecer na nossa vida, nós estamos perdendo a presença de Deus. E é importante você avaliar se você não está perdendo a presença de Deus. Será que Deus venceu o amuleto? Será que o Senhor, a iniquidade não está sendo estabelecida na sua vida? Será que você não está perdendo prazer nas coisas do Senhor? Porque se a igreja é importante para Jesus, ela precisa ser importante para nós. E se nós perdemos o prazer naquilo que é o prazer de Jesus, nós estamos perdendo a presença de Deus. Nós estamos perdendo a presença de Deus quando nós não cultivamos num lugar secreto. Quando passa uma semana e a gente não olha para a palavra de Deus. Passa um dia, 2 dias, 3 dias e a gente não olha para a palavra de Deus. A gente não coloca um louvor para abençoar a nossa vida. A gente não, de alguma forma, não nos abastece. De alguma forma, a gente vem no culto no final de semana e acha que aquilo vai nos preencher. A gente está perdendo a presença de Deus quando a gente não cultiva o lugar secreto, quando a gente não deseja estar diante da palavra. Eu não sou demagogo, eu sei que existem dias que a gente não quer ir para aquele lugar, mas é exatamente nesses dias que nós precisamos ir, porque é nesses dias de dificuldade, de fraqueza, que nós vemos o Senhor agindo nas nossas vidas. Nós estamos perdendo a presença de Deus quando nós não cultivamos o secreto. Só que existe algo pior ali do que perder a presença de Deus. Tem algo pior do que isso? Tem. É se acostumar com a ausência da presença de Deus. É terrível. Às vezes eu lembro que, nesses dias que eu sentia que eu estava perdendo a presença de Deus, eu ficava triste por não estar sentindo o Senhor, não estar com vontade de buscar o Senhor, até me sentia pesaroso. E eu não tinha vontade de buscar ao Senhor, e ali a gente acaba se acostumando, né? Passa um sábado sem vir no culto, aí no outro sábado vem. Aí passa 2 sábados sem vir, vem no outro. Aí depois passa 3 sem vir, vem no outro. Falta um dia no contágio, aí vem o outro, aí começa a faltar. Na hora que você percebe, você não está fazendo mais parte do corpo de Cristo, porque você se afastou pouco a pouco. Você se acostumou com a ausência da presença de Deus. Alessandro, põe uma música aí para ajudar a gente, Alessandro. E a gente se acostuma muitas vezes com a ausência da presença de Deus. E o povo de Israel acostumou com a ausência da presença de Deus. 1 Samuel 6. Anota aí para você ler. Você vai ler 1 Samuel 5, 1 Samuel 6. O que aconteceu? A arca da aliança foi levada pelos inimigos. Muitas vezes o inimigo toma a presença de Deus. Mas vocês perceberam que eles já estavam entregando a presença de Deus? Já não ligavam mais para as coisas de Deus? Um relaxo com as coisas de Deus. Não tinha zelo, não tinha capricho. Uma vida de atraso para as coisas de Deus. Uma vida onde as coisas de Deus não era prioridade. E a arca de Deus foi levada então para essa cidade de Asdod. E os cultos continuaram acontecendo lá. Eles fizeram cultos sem a presença de Deus. E a arca de Deus foi colocada num lugar chamado Templo de Dagon, que era um falso deus, um deus estrangeiro. E aí tinha uma estátua de Dagon lá. E quando a estátua de Dagon lá, diante da Arca da Aliança, durante a noite, ela caía e se prostrava diante da Arca de Deus. Quando abriam o templo, viam ela lá prostrada diante do Senhor, catavam ela e colocavam de volta no lugar. E aí ela caía de novo. Até que um dia abriram e a estátua de Dagon estava despedaçada diante da presença de Deus. A presença de Deus era poderosa. O grande problema eram as pessoas que não sabiam estar na presença de Deus. E os filisteus perceberam, olha, não dá para ficar com o Deus de Israel aqui. Vamos mandar essa coisa embora, mandar essa presença de Deus embora, porque é muito mais poderosa que os nossos deuses. E eles decidiram enviar então a presença de Deus de volta para Israel. Colocaram numa carroça lá, colocaram lá umas ofertas lá de ouro e enviaram. Quando a presença de Deus voltou para a terra de Israel, não porque os israelitas buscaram, mas porque o inimigo trouxe de volta a presença de Deus. Às vezes a gente não entende algumas dificuldades da nossa vida, né? Às vezes tem que vir uma tempestade forte para ver se a gente volta para Deus, né? O inimigo enviou de volta a presença de Deus. E quando a presença de Deus chegou, fizeram uma grande festa. Colocaram sobre uma pedra. E aí vem um versículo que eu queria que vocês lessem ele comigo. 1 Samuel 7, versículo 2.
A arca permaneceu em Kiriat Jearim por muito tempo, 20 anos no total. Durante esse período, todo Israel lamentava à espera de alguma ação do Senhor. A presença de Deus tinha sido roubada, eles se acostumaram sem a presença, e quando a presença de Deus foi enviada de volta, eles ficaram esperando uma ação da parte do Senhor. E deixa eu dizer uma coisa, o Senhor não vai agir novamente. O Senhor ele vai reagir à nossa ação. Dias conversando com algumas pessoas, eu falei, Deus responde perguntas? Eu falei que não. Deus não responde pergunta de ninguém. Ele responde resposta, porque Ele já fez primeiro. Então se você quer ouvir ao Senhor, dê uma resposta a Ele, aquilo que Ele já fez, e você vai ouvir Ele. O povo ficou esperando alguma ação do Senhor, lamentando. E a presença de Deus não é algo que a gente se espera, é algo que a gente atrai. A presença de Deus a gente não espera, a gente atrai, a gente corre atrás da presença de Deus. Porque Ele já fez algo, Ele está esperando a nossa reação diante da ação dEle, para que Ele possa reagir à nossa ação. A presença de Deus precisa ser buscada, precisa ser atraída, e é por isso que nós começamos os nossos cultos em oração. Por quê? Para que nós possamos atrair os olhos do Senhor sobre esse lugar. Nós precisamos atrair os olhos do Senhor sobre esse lugar. De vez em quando, algumas pessoas muito bem intencionadas, muito bem mesmo, falam assim, Ricardo, nós precisamos fazer alguns cultos diferentes para agradar os jovens. Eu entendi o que essa pessoa quis dizer, mas no meu coração fica assim, eu preciso fazer um culto que agrade a Deus. Porque se nós tivermos um culto que agrada a Deus, vai vir quem quer que seja para esse lugar, porque o Senhor estará aqui. Porque a presença de Deus estará aqui. Sabe, às vezes a gente não tem a presença de Deus, porque a gente fica esperando uma ação de Deus. E a gente não provoca uma reação nele, a gente não o provoca no bom sentido. Sabe qual foi a última vez que você fez algo diferente para o Senhor? A última vez que você falou, Deus, que você jejuou sem ser um desafio de ninguém. Qual foi a última vez que você acordou mais cedo para orar por conta própria, sem ser um desafio da igreja, do teu líder de contágio, do teu discipulador? Qual foi a última vez que você procurou uma reação de Deus? Que você falou assim, Deus, eu vou ficar aqui, eu não saio da tua presença enquanto eu não ouvir a sua voz. Só que em 2 Samuel 6, a gente descobre a forma de buscar a presença de Deus. Porque se a gente vê que é possível perder a presença de Deus e deixar ela ser roubada por causa que nós entregamos, que é possível se acostumar com a ausência da presença de Deus. E olha, tinha gente que fazia culto em Israel sem a presença de Deus. Então não confunda se você é uma boa pessoa com ter a presença de Deus. Não confunda você participar de um grupo, de um culto, com ter a presença de Deus. A presença de Deus, ela é viva na sua vida quando você olha para as pessoas com mais amor. Quando o coração queima por ouvir a palavra de Deus. Quando na hora do louvor você não consegue ficar calado diante das canções cantadas. Isso começa a expressar que você ama a presença de Deus. Davi decide em 2 Samuel 6, anota aí para você ler, buscar a arca de Deus. E lá fala que Davi, então vocês lembram, a arca de Deus foi tomada, foi devolvida, foi colocada em um lugar. Davi se tornou rei em Israel, tinha acabado de derrotar os filisteus de uma outra batalha, isso 20 anos depois. E a arca estava lá. E ele foi buscar. E os versículos iniciais ali falam que ele escolheu os homens ali, os melhores homens para buscar a arca com ele, e levou o povo todo mundo junto, construiu uma carroça de boi, colocou a arca de Deus sobre uma carroça, e no caminho de quando traziam a presença de Deus de volta, em cima de uma carroça, o boi tropeça, a arca vai cair, um homem tenta segurar a arca e ele morre na hora, fulminado pela glória de Deus. Davi fica atordoado com aquilo, porque ele fala assim, eu estou tentando fazer algo bom para o Senhor, estou tentando buscar, e o Senhor faz isso, ele não entende, ele volta para casa, deixa a arca da aliança na casa de um homem chamado Obed-Edom, que segundo alguns comentaristas, não era judeu, era um filisteu de Gate. Segundo alguns comentaristas, não era alguém de Israel. E depois você vai entender o porquê disso. E aí, depois de muito tempo, ele decide voltar e buscar a arca da aliança de novo, a presença de Deus. Só que daí ele faz da maneira correta.
E ele vai a cada 6 passos que os sacerdotes dão com a arca da aliança nos ombros, porque a presença de Deus é algo que nós precisamos sentir o peso. Ele sacrificava ao Senhor, sacrificava animais ao Senhor. E ele levou a presença de Deus de volta para Israel e colocou no seu lugar. E quando colocou lá, ofereceu ofertas pacíficas, ou seja, ações de graças ao Senhor. Mas qual que é o segredo, então, de como buscar a presença de Deus? Davi escolheu quem ia com ele. Às vezes você está sem a presença de Deus e as pessoas que te rodeiam não querem a presença de Deus. Às vezes você vai precisar fazer um detox aí de amizade para conseguir buscar o Senhor. Ou conversar com o seu grupo e falar, gente, eu preciso buscar o Senhor, vamos comigo, ou eu vou procurar quem vai comigo. Davi escolheu quem buscaria a presença de Deus com ele. E sabe, quando Davi errou, chama atenção que ele parou, ele refletiu, mas ele não desistiu. Ele errou buscando a presença de Deus. E um homem morreu por causa do erro dele. O erro era dele. Sabe o que é legal? Ele não desistiu. E o povo também não desistiu dele. O povo não desistiu dele. Isso é maravilhoso. A gente não pode descartar as pessoas por causa de um erro. A gente não pode jogar ninguém fora por causa de um erro apenas. Ele não desistiu de buscar a presença. Então, se você errou, não desista de buscar a presença de Deus. Você estava buscando, estava animado, estava vencendo os seus pecados, caiu. Levante-se e continue buscando ao Senhor. Davi não desistiu. Sabe, Davi, buscando a presença de Deus, ele fez sacrifícios ao Senhor. Sacrifícios que te custaram algo. Existe um salmo que diz assim, eu não darei ao Senhor algo que não me custe. Davi, ele sacrificou ao Senhor. Pensa comigo, você sacrifica ao Senhor? Às vezes o cara tem um aniversário 9 horas da noite no sábado, ele já sacrifica o culto. Esses dias atrás eu fiquei muito feliz, tinha o aniversário de um dos nossos jovens aqui, e estava todo mundo aqui no culto. Quando acabou, eles foram festejar o aniversário. Eu falei, glória a Deus. Eles entenderam aquilo que é prioridade. Davi sacrificava ao Senhor. Como que você sacrifica ao Senhor? Você investe do seu tempo no Senhor? Não, eu invisto o meu tempo, porque eu venho no discipulado, eu venho no culto. Só que quando você coloca o seu tempo, você coloca a sua energia, porque você já foi para um lugar que você ficou assim, deu uns 10 minutos e falou, meu Deus, eu estou na aula, o que será que foi falar desses 10 minutos que passou aí? Já aconteceu com você? Para o Senhor, a gente tem que dedicar o nosso tempo, a nossa energia, e até o nosso dinheiro. Você investe. Sabe, daqui uns dias nós vamos ter um retiro, vai ter uma conferência depois. E como é importante a gente aprender a investir no nosso crescimento. Conversei com um menino, com um homem, né? É um homem. Semana passada. E eu falei para ele assim, olha, você precisa aprender a investir na sua vida espiritual. Às vezes você vai precisar arrancar um dinheiro que vai te custar algo, mas que vai fazer você crescer. Investir em bons treinamentos, bons congressos. Você precisa aprender a investir, sacrificar financeiramente pela tua vida espiritual. Uma conferência, um congresso, bons livros, uma boa Bíblia. Está com aquela Bíblia lá, 33 anos com a mesma Bíblia e não troca de Bíblia. Compra uma Bíblia nova, miserável. Bíblia bonita lá, traz uma Bíblia para a igreja nova. Para de usar só a baixada lá. Traz uma Bíblia bem bonita aí para a igreja. Aprenda a investir em você, na sua espiritualidade, na sua saúde espiritual. Mas quem aqui serve de alguma forma na igreja, na juventude, no ministério infantil, em qualquer área? Levanta a mão assim, bem alto, bem alto, bem alto. Bem alto, é isso, pode abaixar, pode abaixar. E você que não serve, pelo amor de Deus, né, filho? Vamos trabalhar, né? Você precisa aprender a investir na sua capacitação. Não precisa ficar esperando o Ricardo, o pastor Anderson, a Isabela. Se Deus já te colocou algo, colocou lá para você cuidar das crianças, discipular um jovem, se Deus colocou você para tocar um violão, tocar uma bateria, cuidar de uma mesa de som, fazer um store, você precisa aprender a investir na sua vida. O professor Fabiano esses dias deu um treinamento para a galera jovem ali, e ele falou assim, a gente precisa profissionalizar algumas coisas dentro do ministério. E quando a gente pensa isso, é assim, eu preciso investir no meu crescimento. Se Deus confiou para você uma área de atuação, você precisa investir nisso. Você precisa sacrificar ali a tua pizza, um dinheiro da viagem, alguma coisa, e investir no seu crescimento. Você precisa de alguma forma crescer e entregar algo excelente ao Senhor. Sabe, chega de nós fazermos de qualquer jeito, seja um stores ou seja uma recepção.
seja a sonoplastia ou seja a palavra de Deus. Essa semana mesmo semana passada eu comprei mais um curso sobre pregação. Eu já fiz alguns. Eu preciso fazer mais uns para melhorar. Mas eu tenho investido naquilo que o Senhor tem me dado e você precisa investir. Fala, Ricardo, mas Deus quer o nosso coração, as nossas lágrimas. Se você vir com essa conversa, eu vou bater em você. Porque se as suas lágrimas e o seu coração está no Senhor e você não quer se preparar para entregar algo melhor ainda ao Senhor, o seu coração não está nele. Quem aqui não quer melhorar dia após dia? Você está apaixonado. Você não anda... Quem aqui já começou a namorar e os primeiros 5 encontros foi sem bala no bolso encontrar namorado? Ninguém. Porque a pessoa se prepara para aquela ali. Ela tem medo de entregar algo ruim para a pessoa que vai estar do lado de lá. Que tem as pessoas que parece que quando nasceu colocaram um osso de frango dentro da boca dela lá e está lá até hoje. Ela não consegue tirar aquele negócio lá, tem um cheiro horroroso. Aí tem que pôr uns Trident ali para melhorar. Brincadeira. Mas você se prepara para o seu relacionamento. Por que a gente não se prepara para as coisas de Deus? A gente não sacrifica para o Senhor. A gente tem que aprender a fazer sacrifícios ao Senhor. E o sacrifício não é só abrir mão do pecado, às vezes é abrir mão das coisas legais. É buscar o Senhor com todo o coração. Sabe, Davi, ele não procurou por fórmulas mágicas enquanto procurava o Senhor. Ele fez o que precisava fazer. Ele foi para o culto, ele orou, ele dançou, ele orou, ele leu a Bíblia. Não existe segredo em buscar o Senhor. Não tem um dia que você vai vir, alguém vai pôr a mão na tua cabeça, vai jogar uma descarga e daquele dia em diante vai ser só glória e aleluia. O glória e aleluia é cultivado dia a dia. Sabe, não existe um segredo. E quando Davi chegou lá, que a arca estava estabelecida, ele ofereceu ofertas de gratidão ao Senhor. Você agradece ao Senhor pelas pequenas conquistas? Às vezes você vem, procura o Senhor. E aí quando o Senhor te abençoa, você esquece de agradecer a Ele. Você não testemunha daquilo que Ele fez. Os grupos de discipulado estão aí para você testemunhar do que o Senhor está fazendo. Os grupos de contágio. Os seus líderes estão aqui. Nós estamos aqui para ouvir os testemunhos daquilo que Deus tem feito na sua vida. Você oferece ao Senhor ações de graça. Uma forma de buscar a presença de Deus é sendo agradecido. Mas uma coisa que você precisa prestar atenção é assim, nós estamos falando da Arca da Aliança, da presença de Deus. Qual é o lugar da Arca da Aliança? E essa semana eu descobri que eu tenho um talento no desenho. Quem foi na sala de oração viu um projeto arquitetônico naquele quadro lá, assim, que você não acredita que foram feitas por mãos humanas, de tão bonito que está aquilo, não é verdade, gente? Um homem honesto falou não. Gente, a presença de Deus era mais ou menos assim, guardada. Qual é o lugar da presença de Deus? Quem construiu a arca, você lembra que foram o pessoal ali a mando de Moisés, né? E ela era colocada num tabernáculo. Vou desenhar aqui, se você for embora do culto e falar não entendi nada, aí a gente vai ter que mandar alguém matar você, porque eu desenhei hoje. Ó, e eu desenho bem, fica olhando, ó, as linhas saem retinhas, ó. Aqui é mais ou menos o tabernáculo de Moisés. Esse pedaço aqui, assim, ó, seria conhecido como átrio. O átrio de Deus. O átrio todo mundo podia ir. Todo mundo podia ir. E existia um segundo lugar. Opa. Um segundo lugar. Se aqui todos podiam vir, vocês viram que até meu X é bonito, né? Todos podiam vir. Aqui alguns poucos podiam vir. Só os sacerdotes, os levitas, poucas pessoas. Aqui era o átrio, aqui era o lugar santo. Mas existia um terceiro lugar, que era aqui. E esse terceiro lugar era separado por uma grossa cortina. Olha só que bonita. Uma grossa cortina. E é por isso que nós cantamos que o véu rasgou quando Jesus expirou na cruz. Porque essa cortina rasgou de cima a baixo. E o acesso à presença de Deus foi garantido por todos. E aqui, nesse lugar chamado Lugar Santíssimo, era colocada a Arca da Aliança. Bonito, né? Esse era o tabernáculo de Moisés, onde ficava a presença de Deus. Mas Davi fez uma tenda para a presença de Deus. E como era a tenda de Davi? A tenda de Davi era algo assim. Vocês lembram que Obed-Edom, o
falei que alguns comentaristas acreditam que ele era um gentil. Aqui só o povo de Israel entrava. Aqui Davi colocou a Arca da Aliança no centro. A presença de Deus ficou no meio da tenda. A presença de Deus voltou para o centro da vida do pessoal. Mas qual que é a diferença de uma arca, do tabernáculo de Moisés para a tenda? Vamos escrever aqui. Qual que é a diferença do tabernáculo de Moisés para a tenda de Davi? O tabernáculo de Moisés, esse lugar onde a presença de Deus estava, só um homem entrava lá, o sumo sacerdote, e só uma vez por ano. Então alguém visitava a presença de Deus uma vez por ano. E lembra do povo que está aqui, ó? Aqui? Esse povo aqui ficava do lado de fora, esperando para ver o homem que foi se encontrar com Deus, que foi ouvir uma palavra de Deus. O povo ficava esperando por alguém que esteve com Deus. Na tenda de Davi, judeus e gentios, porque Davi teve uma brilhante ideia. Davi ele teve a ideia de contratar, lembra dos investimentos que eu falei? Davi contratou do seu bolso mais de 4.000 músicos e colocou ao redor da arca da aliança, da presença de Deus, mais de 4.000 músicos. E esses músicos oravam e cantavam 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tem um estudo de Mike Beagle, que é o pastor sênior e fundador da casa de oração lá em Kansas City. Eles estão há mais de 23 anos orando 24 horas por dia sem parar. E ele fez o cálculo de quanto Davi gastou em ouro para sustentar esses músicos do próprio bolso e esses intercessores por muito tempo. E seria algo equivalente hoje a 100 bilhões de dólares do próprio bolso. E aqui então, as pessoas ficavam ao redor 24 horas por dia. Lembra que eu falei de Obed-Edom? Ele é uma dessas pessoas que estavam aqui, que Davi estabeleceu. Porque Obed-Edom foi abençoado pelo Senhor, enquanto a arca da aliança estava na casa dele, enquanto a presença de Deus estava lá. E Davi falou, eu não posso tirar esse homem da presença de Deus. Se aqui um homem visitava a presença de Deus, aqui muitas pessoas juntos, homens e mulheres, atraíam a presença de Deus para esse lugar. E Davi teve descanso. Então foi onde nós chegamos no versículo 1 e 2 de 2 Samuel 7. A estratégia de Davi foi maravilhosa. Sabe, agora, da onde que veio essa ideia, esse empreendedorismo de Davi, essa inovação? O negócio está estralando, né? De tirar a presença de Deus de um lugar isolado, onde um homem visitava uma vez ao ano, para colocar em um lugar onde todos tinham acesso. De onde veio essa inspiração? Apocalipse capítulo 6, que foi escrito anos, séculos depois da vida de Davi, diz que existem anjos ao redor do trono, cantando dia e noite, noite e dia, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e os anciãos se levantam e lançam as suas coroas diante do Senhor. E Apocalipse 21 fala que existe um tabernáculo no céu. Sabe o que isso me ensina? Que quando nós corremos atrás da presença de Deus, a gente vê a realidade do céu e a gente estabelece ela na terra. Quando nós buscamos a presença de Deus, a gente consegue visualizar, vislumbrar aquilo que está acontecendo no céu. E a gente vive isso na terra, a gente implanta isso na terra e a gente não vive isso só pra gente. A gente consegue abençoar os outros. Quando nós estamos na presença de Deus e nós buscamos a presença de Deus, nós conseguimos ver a realidade do céu. Eu queria convidar os músicos para subir aqui novamente. E eu queria que você não se distraísse e abrisse aí a sua Bíblia no Salmo 132. Sabe, eu chorei muito. Tem palavra que às vezes o Senhor me pega e eu choro muito durante o tempo que eu estou orando e preparando ela. E essa foi uma delas. Eu olhava assim e falava, Senhor, eu já perdi a presença do Senhor muitas vezes, por causa da minha iniquidade, da minha dureza de coração.
E aí eu orava: Senhor, não permita que esses jovens, esses adolescentes percam a sua presença. E muitas vezes essa semana lágrimas me vieram aos olhos orando por vocês. Agora, Davi foi estabelecido. E o versículo 2 lá, que fala que eu moro num palácio e a arca do Senhor está numa tenda. É essa tenda, onde estava tudo acontecendo muito bem. Só que mesmo quando tudo está muito bem na vida de Davi, ele fala: a gente pode ir além. Natan, eu quero construir um templo ao Senhor. E Natan fala: faz isso, porque o Senhor está com você. Era entregar algo além do que o Senhor pediu. Às vezes a gente quer ir só até um lugar, e às vezes a gente precisa entregar além. Sabe, tudo que às vezes você for fazer para o Senhor, pense: como eu posso ir além? Você chega mais. Eu vi um testemunho esses dias num treinamento do Summit, de uma senhora, que ela decidiu chegar 1 hora antes do culto dos jovens da igreja dela, e ela orava por todas as cadeiras, colocando a mão em todas as cadeiras, para que aqueles jovens que viessem ali fossem abençoados pela presença de Deus. Eu acho que às vezes o Senhor pode te desafiar a chegar mais cedo para orar. Olha aqui, tem algumas cadeiras vazias ainda, para você orar, para que o Senhor traga pessoas para esse lugar, para a presença dEle. Mas qual foi o segredo de Davi para conseguir tudo isso? Nós vimos a forma que Davi buscou a presença de Deus, nós vimos muitas coisas. Mas eu queria que você guardasse mais uma referência para ler depois, Salmo 132. O grande segredo de Davi estava que ele era um homem perseverante.